Olá, bem-vindo a mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. Esta é a semana 11 desse trimestre com o título Missão em Favor dos Não Alcançados. A gente começa com um verso para memorizar, São Mateus 15, 28, que diz assim: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A lição de hoje nos leva a contemplar a missão em favor dos não alcançados, enfatizando a necessidade de levar a mensagem de Deus às cidades, onde reside a maioria da população mundial. Esse verso para memorizar, que acabamos de ler, São Mateus 15, 28, revela a profundidade da fé e a resposta amorosa de Jesus. Aqui vemos a fé de uma mulher não judia sendo reconhecida e recompensada quando ela se aproxima de Jesus implorando pela cura da sua filha, que estava possuída por um demônio. Inicialmente, Jesus não responde, destacando que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher persistente se prostra diante dele e suplica por ajuda. Então Jesus menciona que não é certo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ao que ela responde sabiamente: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Muito impressionado com a sua fé e com a sua humildade também, Jesus diz: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Essa abordagem de Jesus, de alcançar as pessoas de longe, não é? Contrasta com a atitude do profeta Jonas, que resistiu ao chamado de pregar em Nínive, que era uma grande cidade. A história de Jonas, também mencionada em Romanos, capítulo 15, serve como um lembrete de que as Escrituras estão cheias de lições para nos ensinar a paciência, o consolo e a esperança. A relutância de Jonas reflete muitas vezes a nossa própria hesitação em cumprir a missão em ambientes urbanos complexos e desconhecidos para nós. Agora, olhando para o cenário atual, onde a urbanização é crescente, a missão em favor dos não alcançados adquire uma nova dimensão. As cidades, com a sua diversidade, densidade populacional, são campos férteis para a propagação do Evangelho. A missão, portanto, deve se adaptar e encontrar formas de testemunhar de maneira eficaz nesse contexto, louco das cidades. Portanto, essa missão exige coragem, adaptabilidade e, acima de tudo, um coração guiado pelo amor e pela compaixão de Cristo. Devemos levar a mensagem de esperança e de salvação a todos os cantos do mundo. Que desafio para nós, né? A lição de domingo tem como título Missão em Regiões Estrangeiras. Nós estamos essa semana refletindo sobre a missão de Jesus e dos seus discípulos em regiões estrangeiras, alcançando povos distantes. Especificamente, estamos tratando da abordagem de Jesus em Tiro e Sidom e as lições que podemos extrair para a missão contemporânea. Primeiro, é fundamental entender o contexto histórico dessas regiões. Tiro e Sidom, mencionadas diversas vezes no Antigo Testamento, representavam centros de idolatria e de influência pagã. Isso é mencionado em Juízes capítulo 3, 1 Reis capítulo 11. Esses textos mostram como os israelitas foram repetidamente influenciados e levados à idolatria pelas práticas desses povos. No entanto, Jesus escolhe levar seus discípulos a essas mesmas regiões, não para condená-las, mas para ensinar uma lição vital, a universalidade do amor e da missão de Deus. Em Mateus capítulo 5, Jesus se dirige a um lugar historicamente conhecido por sua oposição espiritual a Israel. Esta ação é profundamente simbólica e pedagógica para a gente. Jesus, ao levar seus discípulos a Tiro e Sidom, queria prepará-los para o chamado de alcançar todas as pessoas, independentemente de suas origens culturais e até religiosas. Essa experiência seria essencial para desafiar e expandir a compreensão dos discípulos sobre quem poderia ser receptor da mensagem do Evangelho. Jesus estava ensinando que a missão de Deus não conhece fronteiras geográficas nem culturais. Essa lição é crucial para a missão nas cidades de hoje. As cidades são espaços de diversidade cultural, religiosa, ideológica, e os desafios
citados, né, que eu já mencionei, como as questões ambientais, saúde, racismo, intolerância, restrições à liberdade religiosa, essas são realidades urbanas que os missionários de hoje enfrentam. No entanto, assim como Jesus guiou seus discípulos para além das fronteiras da sua zona de conforto, os cristãos de hoje são chamados a transcender, a ir além dessas barreiras. Portanto, a missão em regiões estrangeiras é um convite para abraçar a diversidade e enfrentar os desafios com amor, com compaixão e uma mensagem que vai além das barreiras culturais e ideológicas. A lição de Jesus é muito clara. A missão de Deus é inclusiva, alcançando todos os povos, inclusive aqueles nas complexas e variadas realidades do mundo urbano. E nós precisamos refletir sobre esse amor inclusivo e universal de Deus em nossa vida prática, que sejamos instrumentos de salvação para todas as pessoas. A lição de segunda-feira tem como título Buscando as Multidões. A lição de hoje fala sobre a natureza compassiva e inclusiva da missão de Jesus, especialmente em relação às cidades e às multidões que vivem nas cidades. A compaixão de Jesus pelas multidões é um tema central no seu ministério. Lucas capítulo 19, Jesus chora sobre Jerusalém. Esse é um testemunho profundo dessa compaixão de Cristo. Jerusalém, como uma cidade densamente povoada e centro da vida religiosa judaica, simboliza as massas anônimas das grandes cidades de hoje. Essas lágrimas de Jesus revelam o seu amor profundo e preocupação não apenas com indivíduos, mas também com comunidades inteiras, especialmente aquelas que enfrentam desafios urbanos. Em Mateus 9, verso 38, Jesus nos exorta a orar por mais trabalhadores para a sua vinha. Essa orientação enfatiza a necessidade de um coração alinhado com o dele, particularmente no contexto das cidades. Jesus reconhece a imensa tarefa de alcançar as multidões urbanas e a necessidade que existe de corações transformados para cumprir essa difícil missão. Mateus 4, 23 a 25 descreve as origens diversas das multidões que seguiam a Jesus. Eles vinham de várias regiões, incluindo Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. No entanto, como o texto demonstra, a região costeira de Tiro e Sidom, parte da Fenícia, estava notavelmente ausente. A viagem de Jesus a essa região, descrita também por Ellen White, apresenta um esforço intencional de incluir aqueles que estavam à margem da sua missão inicial na Galiléia e ali nos arredores. A inclusão de Tiro e Sidom no ministério de Cristo revela o desejo que ele tinha de alcançar todas as pessoas, incluindo aquelas em regiões pagãs e comercialmente prósperas. Ele não se restringiu às áreas judaicas, ele atravessou fronteiras culturais e geográficas, demonstrando que a sua mensagem era para todos. E para nós hoje isso significa reconhecer a importância das cidades como campos missionários que precisam ser alcançados. Elas estão cheias de diversidade e desafios, mas também de oportunidades. A missão de Jesus a essas cidades, como Tiro e Sidom, nessas regiões, revela uma compaixão e nos chama para essa compaixão, um compromisso de alcançar todas as pessoas. Isso é essencial em um mundo como o nosso, cada vez mais urbanizado e diversificado. Veja isso como oportunidade. A lição de terça-feira tem como título Em Tiro e Sidom. A lição de hoje nós vemos um exemplo poderoso da maneira como Jesus ensinou seus discípulos e, por extensão, a nós, sobre a amplitude do amor de Deus e a inclusividade do reino dos céus. Primeiro, precisamos entender a diferença de perspectiva entre os públicos-alvo dos evangelhos de Mateus e Marcos. Mateus escreve para um público judeu, ele destaca a nacionalidade cananeia desta mulher mencionada no texto, né? E isso remete ao antagonismo histórico entre judeus e cananeus. Os cananeus eram idólatras, né, e tinham estilos de vida que eram vistos como abomináveis pelos judeus. Eles eram frequentemente considerados um povo a ser evitado e desprezado. No Evangelho de Marcos, o evangelista, por outro lado,
escreve a um público gentílico e ele apresenta a mulher como grega cirofenícia de origem, um termo único na Bíblia. Para os gentios, essa descrição poderia evocar uma identificação mais direta, considerando que eles não compartilhavam do mesmo histórico de antagonismo com os cananeus. Ao analisar a interação de Jesus com essa mulher, vemos um ensinamento profundo e impactante. Como já mencionei, inicialmente Jesus responde de uma maneira que reflete a atitude típica de um judeu da época, né? Rejeitando o pedido da mulher. No entanto, essa abordagem inicial de Jesus era intencional, era uma prova. Ele queria ilustrar para os seus discípulos a atitude que prevalecia dos judeus em relação aos não-judeus. Ao finalmente atender ao pedido da mulher, Jesus demonstra um contraste tremendo com essa atitude e ensina uma lição importante. O amor de Deus e o acesso ao reino dos céus são para todos, independente de origem. Para os discípulos e para nós hoje, essa história é um convite para repensarmos as nossas próprias atitudes e preconceitos. É uma exortação a ver todas as pessoas, não importa quão diferentes sejam, né, como dignas do amor de Deus e capazes de demonstrar uma fé genuína. Uma pessoa que não era judia e revela uma fé maior do que a dos judeus. A lição de Jesus aqui vai além da inclusão, é um convite para participarmos ativamente dessa quebra de barreiras culturais, né, mostrando amor, compaixão, graça a todas as pessoas. Isso é fundamental neste mundo tão diversificado em que nós vivemos, né, muitas vezes dividido, onde amor e compaixão são necessários, são indispensáveis. Essas pessoas precisam de cura e nós precisamos ser instrumentos para isso. A lição de quarta-feira tem como título Mande-a embora. A lição de hoje comenta como as barreiras de nacionalismo, preconceito e orgulho religioso podem obstruir o cumprimento da missão, especificamente nos contextos das cidades. E fala também sobre como superar esses desafios seguindo o exemplo de Cristo e a orientação do Espírito Santo. Na época de Jesus, o nacionalismo e o preconceito impediam os israelitas de levar esperança às pessoas nas cidades, especialmente cidades como Tiro e Sidom. Eles viam essas pessoas não como semelhantes, necessitados da verdade de Deus, mas como estrangeiros indignos, rejeitados. E esse preconceito não era apenas cultural, mas era também espiritual, né? Refletia uma compreensão limitada do plano de salvação de Deus. E às vezes temos o risco de incorrer no mesmo erro, né? Quando Jesus interage com essa mãe cirofenícia, conforme a história que eu já contei aqui, isso é uma lição poderosa sobre a universalidade da graça de Deus. Quando Jesus reflete o preconceito dos judeus, mas depois atende gentilmente o pedido dela, ele está revelando a verdadeira natureza do seu ministério. Como eu já disse, um ministério que vai além das fronteiras nacionais e étnicas. Essa história ensinou aos discípulos que a misericórdia de Deus é para todos. Aprendamos isso também. Às vezes estamos tão fechados na igreja que deixamos de perceber como Deus atua também fora da igreja. A história de Pedro, relatada em Atos, capítulo 10, também confronta esse seu orgulho religioso, a sua intolerância. E Deus mostra para ele, naquela visão, que a graça de Deus está acessível e disponível a todos, que nós devemos nos desprender desse preconceito, desse exclusivismo. Não há lugar para isso. Essas lições são extremamente relevantes para nós hoje, especialmente quando trabalhamos nas cidades onde a diversidade é muito grande. Devemos sim questionar os nossos próprios preconceitos, as barreiras que nos impedem de ver as necessidades das outras pessoas. Nas cidades nós somos confrontados diariamente com tantas pessoas, né, de tantas origens, estilos de vida diferentes, e em vez de julgar, condenar e nos afastarmos dessas pessoas, deveríamos nos sensibilizar de que elas são o alvo, o objeto da suprema atenção de Deus. E Ele precisa nos usar para alcançar essas pessoas. Aquelas pessoas que você menos espera, né? Muitas vezes são as primeiras a abrir o coração, serem transformadas e se tornarem verdadeiros servos de Deus. É por isso que
a nossa missão deve ser cumprida com esse sentimento. A missão de Deus é inclusiva, é para toda a família humana e é nosso privilégio participar dessa missão. Chegamos à quinta-feira. O título da lição é uma pergunta: fé na terra? Na lição de hoje, Jesus levanta uma questão fundamental sobre a perseverança, a persistência da fé nos tempos futuros. Quando vemos Lucas capítulo 18, nós consideramos então a característica da fé verdadeira e onde ela pode ser encontrada. Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé na terra? Essa pergunta revela uma preocupação profunda com a continuidade e a autenticidade da fé em um mundo constante, de constante mudança e desafios. Jesus está à procura da genuína fé, aquela fé que resiste às pressões e às tentações, uma fé que resplandeça mesmo em meio às trevas. E ele cita os exemplos de Cafarnaum, Jericó e Nazaré. Esses exemplos mostram como a fé pode variar enormemente de um lugar para outro e entre diferentes pessoas. Em Cafarnaum, Jesus encontra um centurião pagão, não judeus, com uma fé surpreendente e amigos determinados que superam barreiras para trazer um paralítico até ele. Em Jericó, Bartimeu, o cego, demonstra uma fé notável que resulta na sua cura. E em contraste, em Nazaré, a própria cidade natal de Jesus, ali ele encontra incredulidade e falta de fé. Essas histórias nos ensinam que a fé verdadeira muitas vezes floresce em locais e em pessoas inesperados. Não está confinada a um grupo étnico, a uma religião específica, a um grupo religioso. Ela pode ser encontrada em qualquer lugar, até mesmo entre aquelas pessoas que à primeira vista parecem as menos prováveis. Essa realidade tem implicações profundas para o nosso ministério hoje. Por isso que, como seguidores de Cristo, nós devemos procurar e nutrir a fé onde quer que nós estejamos, especialmente nas cidades onde a diversidade, a complexidade, pode parecer opressiva para nós. Devemos abordar o nosso ministério com humildade, com abertura, reconhecendo que a fé genuína pode ser encontrada em todos os tipos de pessoas e lugares. Portanto, a missão exige de nós uma disposição para reconhecer e celebrar a fé onde quer que ela se manifeste, mesmo nas circunstâncias mais improváveis ou entre pessoas que podem parecer distantes de nossa própria compreensão da fé. É um chamado para sermos persistentes em nossa própria fé e atentos à fé nas outras pessoas. Como eu já disse, às vezes de onde menos esperamos, saem as transformações e as conversões mais poderosas que nós podemos conhecer. Precisamos quebrar preconceitos. Chegamos à sexta-feira, vamos fazer o estudo adicional. Na verdade, hoje eu quero fazer uma reflexão sobre tudo o que estudamos durante essa semana. Durante a semana nós fomos por um trilho, fomos convidados a trilhar um caminho que está ilustrado pelo exemplo de Cristo, um caminho que nos leva além das fronteiras conhecidas e que desafia os nossos preconceitos e nos dá uma compreensão mais clara do amor de Deus. Esse caminho, essa jornada não é apenas sobre alcançar aqueles que já estão ao nosso redor, mas também sobre estender as nossas mãos àqueles que estão distantes, que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho. Onde há diversidade, onde, principalmente nos centros urbanos com tanta correria, aí há pessoas que precisam ser alcançadas. E nós precisamos ser a luz do mundo, faróis que iluminam um mundo que está dividido, que está obscurecido pelo pecado. A missão de Jesus em favor de Tiro e Sidom é um grande exemplo e uma demonstração de que nós também temos uma missão nas grandes cidades. Devemos ser instrumentos desse amor, cruzando as barreiras culturais, étnicas, com uma mensagem que vai além dessas divisões e desses preconceitos. Em meio a esses desafios urbanos, onde temos tantas questões raciais, ambientais, intolerância, tudo isso borbulhando na vida das cidades. E assim como Jesus chorou sobre Jerusalém, nós também devemos nos sentir compadecidos pelas pessoas que habitam nos grandes centros urbanos
que muitas vezes não tem tempo, nem disposição, nem iniciativa de pensar ou de se concentrar nas coisas espirituais. Quando Jesus trata aquela mulher cirofenícia, a princípio expressando o preconceito judaico, mas depois abrindo o coração, da mesma forma como Jesus depois, né, a história de Pedro, né, que foi também despertado para a sua missão para os gentios, né, tudo isso nos revela o interesse de Deus em nos convencer e nos levar, né, a alcançar aquelas pessoas que muitas vezes pensamos que estão fora do alcance de Deus. Por isso devemos avançar com coragem, com amor, inspirados pela missão inclusiva de Cristo, né, e trabalhar com esse conceito da universalidade do amor e da salvação que Deus oferece. Precisamos ter compaixão, essa é que é a grande verdade. Cada coração é um campo fértil para a fé que resplandece, mesmo em meio às trevas. E certamente o estudo dessa semana foi um puxão de orelha para a gente, né? Para nós quebrarmos os preconceitos, sairmos da nossa redoma de vidro, perdermos pelo menos um pouco desse nosso exclusivismo e entender que Deus está alcançando as pessoas que estão fora da nossa convivência e que sejamos instrumentos de Deus para isso. Tenho certeza que essa semana foi uma bênção no nosso estudo dessa semana e espero que você volte amanhã aqui para a gente começar uma nova semana de estudos da Escola Sabatina, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você e até amanhã.